Muito bem, 11/6/2022, segunda aula do nosso estudo sobre o livro Enquanto é Tempo, do comandante Edgar Armond. Tomei a liberdade de nós invertermos a ordem dos capítulos, para ver se a sequência fica um pouquinho mais lógica aqui para nós, tá? Nós iniciamos pelo capítulo 6, na verdade é 5, 6, 7, 8, né? Então a gente inicia pelo capítulo 6, a criação. Para nós aqui, nesse capítulo, ele é um preâmbulo aí já daquela aula da escola, né? De uma das aulas que ficam lá no terceiro ano da Escola de Aprendiz do Evangelho, que vai falar sobre a evolução do espírito, né? Vai falar sobre a criação do espírito. Então a gente pode ver que uma das preocupações do Armond com o processo criativo era bastante evidente. Ou seja, o momento em que a centelha divina é criada pelo pensamento do Criador, e aí vai começar a sua viagem pelo mundo astral, até habitar aí o mundo das formas materiais. O que fica claro aí nessa proposta que o Armond idealizou, por que ele deixou essas aulas lá na frente? Porque são aulas que exigem um pouco mais de abstração, um pouco mais de profundidade esotérica, que os primeiros anos da escola vão trabalhando, né? Ou seja, subentende-se que nesse ponto o aluno já está ali prestes a ingressar à FDJ, né? Ou seja, no processo de iniciação por graus, ele esteja mais maduro para o pensamento abstrato, né? Para essa conexão esotérica dos assuntos espirituais. Na doutrina espírita, esse processo nós não vamos conhecer com Kardec. Tá? O Kardec se deteve em assuntos mais objetivos e não que fossem mais palpáveis, vamos dizer assim, ao pensamento lógico e racional que exigia na época, né? Então, essas aulas sobre o processo da criação, a criação da mônada, ou quando as mônadas são lançadas no plano da criação, elas, na verdade, vão procurar estabelecer na consciência do homem que todos nós temos a mesma origem, né? Claro que a codificação abraça, a codificação ela vai mostrar isso para a gente, ela vai elaborar de forma sintética e de forma racional, ela desencadeia uma série de assuntos que nos permite ter essa noção clara da nossa existência, né? Do processo da criação e da nossa imortalidade. Faz parte dos postulados espíritas, né? Sabermos que em algum momento nós fomos criados, que passamos pelo processo da evolução. É que a codificação não pôde, o Kardec não teve tempo para entrar em detalhes sobre essas questões. Mesmo porque isso, entrar em contato com esses detalhes, requer aí um conhecimento que está além do processo racional, desse processo lógico-matemático, ou do próprio processo lógico-racional que a ciência positivista da época exigia, tá? Então, a capacidade de penetrar no suprarracional não era ainda uma coisa desenvolvida. Nós só vamos conseguir entender isso quando surge o Gabriel Delany, que ele fala do processo do psiquismo. Aí nós vamos entender um pouco melhor esse mergulho do Kardec no processo da evolução. Então, com o surgimento do Gabriel Delany, nós vamos ter aí depois, inclusive a gente já abordou isso em aula passada, nós vamos ver aí o Henri Bergson, né, que foi um filósofo que, inclusive, contemporâneo do Einstein, conversou com Einstein sobre essas questões importantes do ramo, do setor da filosofia, da ciência, e o Henri Bergson levou em consideração o estudo da intuição, né? Então você tem aí dois autores que acabaram colaborando com o conhecimento espírita, que foram o Gabriel Delany e o Henri Bergson.
E no movimento espírita, aqui no Brasil, nós temos dois específicos, né? Que é o André Luiz. O André Luiz, ele vai detalhar nas suas obras essa questão das divisões da mente, né? Do psiquismo, consciente, inconsciente, o superconsciente, e que isso foi adotado pelo Edgar Armond. Por que o Armond teve muita facilidade para adotar isso? Porque o Armond sabia que a descoberta do inconsciente ela não foi feita pelo Freud, né? A descoberta do inconsciente ela foi realizada pelos indianos, tá? Nas experiências da antiguidade, antes de Cristo, isso, 3, 4, 5, 6 mil antes de Cristo ou mais, né? Há evidências de que esse conhecimento ele vai muito lá para trás, dessa questão da busca do inconsciente. Então, não foi difícil para o Armond estabelecer essa conexão. E quando nós entendermos esse processo, nós vamos deixar de procurar Deus fora de nós. Tá? Esse sempre foi um conceito difícil de se aprender no Ocidente. Tá? É uma limitação ocidental justamente em função da característica do Ocidente, dessa característica acadêmica, dessa característica científica. Então, a questão ela não está na forma como se apresenta o processo religioso no Ocidente. Porque a religião no Ocidente ela é fruto do desenvolvimento das ideias por meio do confronto, né? Nós não temos o encontro de corações, nós não temos o encontro de ideias em prol do bem comum. Nós ocidentais queremos impor o nosso ponto de vista. Tanto que nós herdamos muito dessa questão dos próprios profetas do Antigo Testamento. E é um pouco contraditório isso, por quê? Porque os profetas do Antigo... Nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando da região da Palestina, é Oriente Médio, tá? E as ideias da evolução espiritual, elas adquirem muito mais corpo, muito mais lógica do ponto de vista esotérico na Índia, especificamente, alguma coisa na China, não tanto quanto os indianos fizeram, mas os indianos foram mestres nisso. Né? Então, os orientais, como a gente tem repetido várias vezes nos nossos encontros, eles aprenderam a buscar isso dentro de si mesmo, ou seja, eles aprenderam a compreender Deus dentro de si. Olha, para o pensamento dos rabis da Palestina, também isso não era novidade, porque se nós formos olhar Jesus, por exemplo, né, e Jesus é oriental, era oriental, né? Até onde nos consta, a Palestina fica no Oriente. Jesus já dizia que nós somos deuses, somos o sal da terra, a luz do mundo. Esse é o tipo do pensamento cósmico. Esse é o tipo do pensamento da interiorização, da busca de Deus por dentro e não por fora. Então, a origem cósmica da consciência humana, ela vai se revelar no indivíduo na medida em que ele vai buscando respostas dentro de si mesmo, dentro da sua própria alma, ou seja, através da internalização da meditação guiada, da meditação silenciosa, seja ela qual for. Então, os caminhos exteriores, eles, sendo eles de religiões ou filosofias, são caminhos, tá? São formas que se encontraram, que se desenvolveram para se chegar em algum lugar, para se chegar na consciência divina. Veja, que nós estamos todos aqui na Terra, na vida, para possibilitar o quê? A manifestação de Deus em nós. Essa é esse é o objetivo. É a manifestação de Deus em nós. Embora a maioria de nós não tenhamos a menor noção de como fazer isso. E às vezes nem entendemos esse propósito. Né? Às vezes a gente não consegue nem compreender esse propósito. Mas esse é o ponto de vista, né? Esse é o que as grandes religiões do passado, as tradições religiosas sempre nos ensinaram. E, na verdade, é o grande desafio da vida.
alguns caminhos que foram escolhidos, a gente sabe que eles são intermináveis, né? Porque eles vão levar o quê? O indivíduo a atalhos, que só trazem dor e sofrimento desnecessário. Veja que há um ponto no livro, se eu não me engano, é o A Caminho da Luz. É o A Caminho da Luz? É o A Caminho da Luz. Em que o Emmanuel afirma que Jesus, ele evoluiu em linha reta. Quem se lembra desse ensinamento do Emmanuel? Ele dizia que Jesus evoluiu em linha reta. E essa situação, ela ficou, durante muito tempo aí, uma grande interrogação nas pessoas. Por que ela ficou uma interrogação? Porque a impressão que se dá ao ler o Emmanuel nesse ponto é que Jesus não cometeu erros no seu processo evolutivo, de que ele não sofreu. E não é isso que o Emmanuel está falando. Emmanuel, na verdade, ele está dizendo das escolhas que o Espírito fez. Que Jesus soube fazer as escolhas certas. Ele não diz que Jesus não erra nos mundos em que ele começou a evoluir, né? Vamos dizer, nos mundos de provas e expiações por qual ele passou, não quer dizer que ele não errou. Não quer dizer que ele não sofreu. Quer dizer que ele soube fazer as escolhas certas, mas passou pelo mesmo processo de todos nós. Eu me lembro de um expositor uma vez que disse que é muito provável que Jesus tenha sido um Hitler. Eu acho um exagero isso, né? Porque nem todo mundo precisa passar por esse tipo de opção, né? Decidir por esse tipo de comportamento para evoluir, né? Então, é um certo exagero aí nessa questão. Mas, ao fazer as escolhas certas, isso trouxe a ele, cada vez mais, uma abertura da sua própria consciência e fez com que ele evoluísse mais rápido. Mas não que ele não sofreu, não que ele não passou em mundos de provas e expiações, tanto que o próprio Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, ele afirma, né, que os mundos em que Jesus evoluiu já se desintegraram no cosmos. Então aí a gente consegue ter uma dimensão do tipo de hierarquia espiritual que nós estamos falando, né? Então, alguns caminhos escolhidos, eles acabam sendo maiores, né? Justamente porque são escolhas equivocadas e muitas vezes escolhas equivocadas com conhecimento de causa, né? E aí nós vamos estabelecendo o quê? Uma duração muito maior do processo reencarnatório. Porque quanto mais rápido o espírito evolui, menos ele reencarna. É simples. Então, o Harmon, ele faz essa análise. Tem um diálogo dele com o Jacques Conchon, aonde ele diz o seguinte: olha, se nós esperarmos. Porque no Livro dos Espíritos tem uma afirmação que diz assim que as pessoas, no processo reencarnatório, elas não involuem. Tá? Elas não involuem. Mas veja bem, não involuem sob um determinado ponto, mas elas podem acarretar outros problemas em outras situações. Então você pode melhorar num ponto e piorar em outro. Isso é um fato. Tá? Você pode piorar em outro. E tem um detalhe extremamente importante. No processo evolutivo, quanto mais a gente faz escolhas equivocadas, escolhas erradas, mais lento é esse processo evolutivo. Ainda que você avance em 1 milímetro. Então o Harmon dizia o seguinte nesse diálogo com o Jacques: olha, nós, se deixarmos para o processo evolutivo, é muita dor, é muito sofrimento. Você fica arrastando intermináveis reencarnações, uma atrás da outra, acertando uma coisa e desconcertando outra, resolvendo um problema e criando outros. Isso para os espíritos que preferem se manter na ignorância espiritual. Então, o que ele fala?
Por que ele deu essa resposta para o Jacques? Porque a pergunta, na verdade, era sobre a importância da iniciação espírita que ele criou em 1950, né? Então, quando ele cria a iniciação, ele deixa muito claro, a escola de aprendiz do Evangelho, como uma escola iniciática, é para quem quer evoluir mais rápido. Você entende? É para quem não quer mais perder tempo no processo reencarnatório. Então, se você não quer mais perder tempo, você faz opções por métodos, por sistemas que viabilizem essa evolução mais rápida. E ele fala que a iniciação espírita é uma delas. A iniciação espírita, ela promove a evolução do espírito, gerando uma carga de sofrimento menor. Por quê? Porque ele vai acertando cada vez mais. Toda dor e sofrimento que ele está colhendo, que ele está vivenciando hoje, a maioria são resgates do seu passado e outros são da própria ignorância do espírito em ignorar determinados pontos de vista da vida humana. Então, quando nós vamos ver o Armand retratando esse processo da mônada, ele deixa muito claro que essa realidade da mônada é o que nós conhecemos como essência divina que habita em nós e que nos conecta. Ou seja, toda a nossa vida material, ela é uma eterna ilusão, por isso a necessidade dessa conexão, de não perdermos essa conexão com a nossa origem. Quando a gente não perde a conexão com a nossa origem, o que acontece? Nós desenvolvemos uma habilidade de interiorização maior. Então, se tudo aquilo que a gente vivencia hoje, nós começarmos a entender que isso aqui vai passar, que isso aqui em determinado momento não vai existir, significa que há um apego excessivo a essa vida. Bom, se há um apego excessivo a essa vida, nós temos que estar com o nosso olhar para que lado? Aonde a essência está apontando. Então, nós, como criaturas divinas, vivemos um mundo relativo dentro do absoluto. Ou seja, nós vivemos no pensamento de Deus. Não existe nenhuma criação fora do pensamento divino. O único ser que está fora da criação divina é o próprio Criador. Né? Ou seja, se ele vivesse no mesmo sistema que nós, ele não seria Deus. Então, portanto, Deus não evolui. Não há evolução em Deus. Deus é Deus. Então, é curioso nós vermos algumas expressões do tipo Deus é fiel, Deus dos exércitos, você tem que desafiar Deus, você tem que cobrar de Deus a promessa que ele fez. Isso é uma estupidez do ser humano. Isso é uma estupidez do ser humano. Não existe isso. Deus não é fiel. Quem tem que ser fiel a Deus é o ser humano. Deus é o Criador. Ele está fora de toda a concepção humana. Por isso que dá nó nas tripas a gente tentar se aprofundar tanto. Por isso que Kardec não foi muito longe. E Kardec era Kardec, né? Quando chegou um momento lá na codificação que a coisa começou a ficar tensa, no bom sentido da palavra, sobre o assunto Deus, os espíritos falaram, ô camarada, dá uma parada aí que vocês vão surtar, vocês não vão entender nada. O que vocês já sabem tá bom. Causa primária de tudo e todas as coisas. Então, quando o Armand menciona o processo da involução da mônada, na verdade, ele está mencionando o processo da criação da mônada. Esse processo de descida vibratória vai fazendo o quê? Conforme ele vai... não é bem assim, mas para a gente ter uma ideia um pouco mais didática. Imagina que você vai descendo do alto e conforme você vai caindo a dimensões, a camadas no mundo espiritual,
que fazem parte de uma experiência vibratória. A mônada vai passando por todas essas experiências vibratórias, até, enquanto ela vai passando por essas experiências, ela está completamente iluminada. Tá? São experiências que fogem ao nosso alcance de entendimento. Isso leva milênios. Mas ainda não existe o espírito individualizado. Essa questão ela só começa a acontecer após as experiências nas formas de vida terrestre. E devemos entender que entre uma forma de vida e outra existe um processo de transição que ele não ocorre, pelo menos nós não temos ainda essa noção. Ele ocorre no astral, que por nós também é desconhecido. Então veja que nós adquirimos uma série de experiências, de milênios de evolução, até chegar o momento da individuação, ou seja, do ser autoconsciente. Então essa partícula inteligente, né, que o Armon chamava de espírito embrionário, ela mergulha na matéria plasmável, ali ela adquire todas as impressões dos estágios, até passar para outro. E conforme essa chispa de luz, essa mônada, ela se aproxima das experiências terrestres, essa luz, ela vai se apagando, mas ela não se apaga de forma total. Na verdade, não é a luz que se apaga, ela continua brilhando, né? É a forma material que vai, vamos dizer assim, revesti-la e essa luz vai ficando cada vez mais opaca. Porque ela começa a sofrer a interferência da matéria, das formas materiais, até o momento que aparentemente parece que ela foi apagada. Né? Apagar, de fato, não ocorre. Porque se essa chama luminosa se apagar, ela decreta a falência do processo evolutivo. O ser passa a não existir mais. O que ocorre é que a força de atração espiritual vai impulsioná-la para o Criador. E a força da matéria vai fazer o quê? Vai tentar retê-la no mundo das formas. Tentar não, retém. No mundo das formas materiais. E aí vai pressionando essa luz que vai sendo envolvida pelas experiências sensoriais. Lógico que esse processo não é realizado sozinho. Não existe autoconsciência. Nós somos tutelados pelos engenheiros siderais, pelos espíritos que comandam tudo isso, que trabalham incessantemente no processo da criação, até o momento em que nós atingimos o livre-arbítrio. Mas veja bem, nós, mesmo quando atingimos o livre-arbítrio, nós não ficamos desassistidos. Os mentores nos acompanham. Veja que em todos os momentos da nossa vida, somos tutelados de alguma forma. O grande desafio do espírito livre, inteligente, senhor de si, é de entender esse processo evolutivo. A ilusão da vida material, ela vai fazer o quê? Ela vai obstruir uma parte dessa conexão. Ela não obstrui tudo. Por isso que que nós veremos com certa frequência a descida ao planeta de avatares, de espíritos altamente credenciados, que são enviados ao mundo na condição de missionários, mas são seres altamente especializados, com o intuito de fazer o quê? De lembrar a nossa origem divina. Por isso que quando eu ouço um companheiro dizer que o homem não precisa de evolução, de religião para evoluir, me causa estranheza, principalmente quando isso vem dos espíritas. Mas é? Boa noite a todos. Bom, a Janice citou a lição 5.5 da EAE, onde se fala de autoanálise. Quando você estava falando do Gabriel e do Henry, né?
Eu só não consegui, Janice, porque o meu iniciação já é um dos mais antigos. Eu acho que a minha lição não coincidiu com a sua, a minha edição. Depois a gente teria que dar uma olhada no nome do texto, por favor. Regras de educação e conduta. Ah, tá, já está no final, isso mesmo. Isso, já no final. Uhum. E a Magali falou da questão do 243, acho que na hora que você estava falando da evolução de Jesus, certo? É isso, né, Magali? Foi essa questão que você indicou aqui, exatamente. Ok. A Janice também, no mundo maior, o André Luiz fala do retardo da nossa evolução através das escolhas que fazemos. Né? Por enquanto é isso que está aqui. O que a Ângela Amaral colocou? A Ângela, isso, ela só escreveu matéria encapsular a energia. Não, eu não entendi. Yeah. Eu não entendi. Se ela puder detalhar melhor depois, ela escreve aí. Okay. Bom, o processo de escolhas, né, a partir do momento que nós, como espíritos, adquirimos o livre-arbítrio, eu já mencionei isso aqui, né, e muitos de vocês já leram isso na obra O Livre-Arbítrio, do próprio Edgar Armond. Né? Ele fala que essa questão do livre-arbítrio é muito curiosa. Né? Se você levar a coisa do ponto de vista objetivo mesmo, assim, é uma opinião, tá, gente? É uma opinião. O livre-arbítrio não existe. Porque todos nós somos condicionados a fazer alguma coisa pelo Criador. Você pode tomar o livre-arbítrio, ele sempre vai obedecer a um condicionamento da sua própria evolução. Livre-arbítrio é uma ilusão. Ele não existe. Livre-arbítrio, no ponto de vista em que você é livre para tudo, ele não existe, nunca existiu. Se o ser humano tivesse a liberdade de fazer tudo, nós não existiríamos mais. Já tínhamos apertado o botão e destruído esse planeta. Constantemente há interferências espirituais gigantescas impedindo isso. Então, a gente tem limite. Nós temos um limite. O que estabelece esse limite são justamente os nossos karmas. A pessoa que pode realizar alguma coisa contra o outro, ele está fazendo isso não necessariamente porque é o seu karma ser assassinado. Não é isso. Pode ser que você tenha feito uma escolha muito dolorosa em função de situações no passado, mas veja bem, ninguém nasce, ninguém é criado para sofrer. Todos nós nascemos, ninguém nasceu no mundo para sofrer, para viver se arrastando. Nós fomos criados para a felicidade. O sofrimento, a gente sabe, são opções. E a dor é o termômetro. A dor, ela vai te mostrar, ela vai nos mostrar exatamente, primeiro, o nível de espírito que nós somos, segundo, o nível de planeta em que habitamos. Então não dá para ficar cobrando muito porque eu sou legal, porque eu sou bacana, porque eu estou fazendo a coisa certa. Não dá para cobrar que o mundo sejam todos bonzinhos comigo, porque eu sou um cara legal. Você é um cara legal, camarada, mas você está no mundo de expiações e provas. Você pega Sócrates, por exemplo. Quem já estudou aí um pouco da filosofia antiga, sabe como Sócrates morreu? Ele foi obrigado a beber o quê? Cicuta. Veneno. Cicuta. Sabe por quê? Porque ele ousou ensinar os jovens a pensar livremente. Então, para pensar. O Sócrates estava com a cabeça dele além daquela sociedade. Então, quando a gente fala de sociedade antiga, dá a impressão que assim, nossa, a Grécia dos grandes filósofos. A impressão que a gente tem é que, assim, que toda a Grécia era filosófica. Não era assim. Alguns filósofos se destacaram, algumas pessoas se destacaram. Se toda Atenas fosse filosófica, não teriam mandado matar, não teriam matado Sócrates, não teriam mantido preso injustamente e nem teriam forçado ele a beber cicuta. Então, o fato de habitarmos um planeta de expiações e provas, muitas vezes, passando por grandes dificuldades, não significa que é o nosso karma. Temos que ser assim. É porque nós escolhemos. Nós descemos a esse mundo para colaborar. E descer a esse mundo para colaborar é enfrentar o mundo tal qual ele é.
Jesus não foi diferente. Jesus desceu. Que karma que Jesus tinha, meu Deus. O pessoal que já leu aí, que estudou a obra do Armon, o Redentor, o Sublime Peregrino, Harpas Eternas, do Hilarion de Montenebo, Jesus não tinha karma nenhum. Jesus é um espírito completamente descompromissado com provas reencarnatórias. Não tinha nada. Ele desceu sabendo exatamente o que iria acontecer. E nós fizemos isso com todos os grandes avatares. Mandamos todos eles para o sacrifício. Então, as escolhas, o retardamento do nosso processo evolutivo, ele está vinculado especificamente ao nosso grau de consciência evolutiva. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso dessa forma. Tá? Eu penso dessa forma. Vamos lá. Dando sequência. Bom, aí a gente aborda o capítulo 5, que é a questão da família. Então, depois de todo esse processo de milênios de evolução, nós vamos perceber que os animais e os homens se agrupam. Alguns animais, com o tempo, acabam se separando do seu bando, né, e tendo até uma vida solitária. Então, eu não quero ir muito longe nesses exemplos históricos, assim, para a gente não perder o foco do que é essencial. Mas, os primeiros agrupamentos humanos, eles se reúnem nas tribos de caçadores-coletores, ali por volta de uns 20 mil anos atrás. Eram os nômades, né? Onde tinha comida, eles estavam lá. E aí nós entramos num período do fogo, né, do domínio do fogo, descobrimento e domínio do fogo, do desenvolvimento da agricultura. Aí o ser humano percebeu que ele poderia se sedentarizar, a domesticação dos animais e plantas. Esse período aí, ele gira em torno de 10 a 4 mil anos, mais ou menos, há 4 mil anos atrás. E é ali que vão surgir as primeiras sociedades organizadas. Se vocês quiserem se familiarizar com esse ponto do que a gente está falando, é só assistir de novo, para quem não assistiu, a Era do Gelo. Lembra do desenho A Era do Gelo? Assiste de novo que vocês vão entender tudinho. Na Era do Gelo está falando justamente desse momento que nós chamamos de Neolítico, né, do derretimento do gelo, das geleiras. E aí os seres humanos começaram o processo migratório. E aí vão surgir os clãs, né? Ou seja, o que era o clã? O clã é a união pelo parentesco. Como que esse parentesco era definido? Por um ancestral comum. Então, os seres humanos vão se envolvendo ali. Na Grécia Antiga, nós tínhamos os genos. Daí que vem o termo genética, genético, gen, enfim, herança hereditária. Então, os genos eram administrados por um cara que ele tinha o nome de pater, geralmente era o mais velho, daí vem o termo pai, ele era o pater, e essas famílias, né, esses genos, é uma grande família que se unia em torno de uma atividade econômica agropastoril, administrada pelo pater, e todo mundo, tudo girava em torno das necessidades do grupo familiar. A questão é que esses grupos foram crescendo demais e ficou inviável esse tipo de pensamento. E aí começaram a fragmentar as famílias. E aí os agrupamentos familiares mais agrupamentos familiares foram surgindo, né, menores, e aí foram se espalhando, e aí cada um agora defendendo o seu próprio território. Então, o que acontece? Essas experiências da antiguidade, elas determinaram justamente o que viria no futuro em termos de agrupamento. Veja que na espiritualidade, pelas informações que nós temos das obras de Kardec e outras aí, similares, do Chico e outros médiuns, os mentores responsáveis pela condução da vida na Terra também vivem em agrupamentos no mundo espiritual, certo? O Armon trouxe para a gente a questão das fraternidades, né? E aí, o que são as fraternidades? O que são esses agrupamentos? Esses agrupamentos, eles são reunidos
justamente pela forma de pensar, pela forma de agir, pelos próprios sentimentos que eles cultivam. É a afinidade. Então, se você lê as obras do André Luiz, está recheado lá de exemplos como esses aí. Então, por muitas vezes, nós trilhamos caminhos diferentes, fazemos escolhas diferentes, e aí o que acontece? O processo reencarnatório reagrupa todo mundo novamente. Embora tenhamos muita afinidade em determinadas, por causa de experiências passadas, as nossas condições morais, espirituais, intelectuais, elas podem ser bem diferentes. E são, na maioria. Né? Então, no texto aqui, o Armon, ele coloca 3 pontos, que é a questão do resgate de dívidas, né? Os agrupamentos familiares, e o aprimoramento da nossa capacidade de amar, ou seja, o de despertar o sentimento nobre pelo outro, pelo próximo. Então, numa mesma família, nós vamos ver ali diversos tipos de espíritos. É óbvio que sempre reencarna um, no mínimo um, que faz o papel de mediador dos conflitos, né? Porque senão todo mundo se mata, né? Aliás, nós já tivemos alguns exemplos, principalmente, eu me lembro de 2, um no Sul, existem mais, é claro, mas 2 ficaram muito gravados na minha cabeça, um no Sul e um no Nordeste, de famílias que literalmente se mataram. Eles foram se matando. Né? Um foi matando o irmão que matou outro irmão, e o pai que matou a mãe. Assim, eles foram se matando. Mas não tinha nenhum para intermediar ali o negócio. Tinha o mais novo que veio com missão de intermediar. Ele foi o primeiro que morreu. Foi o primeiro que mataram. Entendeu? Mas o que é isso? É um karma? Não necessariamente. É uma oportunidade de resgate. Falar, olha, vocês vão descer e vão tentar se entender, e quando a gente perceber que o negócio não vai dar certo, a gente manda um camarada aqui que é o que todo mundo gosta. Só o que acontece? O que todo mundo gosta fez o quê? Tentou unir os irmãos, o pai e a mãe, que ninguém se dava. Então, isso ficou inviável. Então, o quê? Se eu não posso... É uma estratégia do mundo espiritual inferior. Muitas vezes... a pessoa desprevenida começa a fazer um trabalho de ajuda comunitária e ela não está preparada para isso. O plano espiritual inferior, para acabar com o trabalho de ajuda daquele grupo que ele não gosta, ele quebra a ponte. A ponte é você, que está despreparado para fazer o trabalho. Ele vai em cima de você. Que ele fala, eles já estão passando pelo que eles têm que passar. O karma deles já está lá, eu estou lá, eu faço o que eu quero, o agrupamento é meu. Agora aparece um doido aqui querendo fazer caridade lá, querendo fazer os caras evoluir. Não, peraí. Antes disso chegar neles, eu arrebento, que seria a ponte, eu quebro essa ponte. E aí a pessoa despreparada quer fazer uma atividade dessa e não consegue e se arrebenta toda. Se arrebenta toda. Então, os agrupamentos familiares, em sua maioria, são reajustes do passado. Para mim, isso ainda é muito claro. Para mim, isso ainda é muito claro. Né? O meu pai sempre dizia, né? Quem já passou dos 20 anos aqui vai lembrar disso, né? A gente conhece a pessoa que convive conosco quando a gente passa a comer 1 quilo de sal junto, né? É aí que você sabe. Porque o que acontece, né? Quando a gente conhece alguém, a gente está na fase da lua. Vocês conhecem a fase da lua? Não? Gente, quem é casado aí, ou quem foi casado, ou quem está namorando, pode estar vivenciando, se não vivenciou, pode estar vivenciando a fase da lua. A fase da lua é aquela fase em que, quando você está namorando, né, você chama a sua namorada e fala, olha, meu amor. É a mulher, né, que é mais sensível, fala, olha, meu bem, você viu que lua linda, né? Aí o cara olha e fala, nossa, que bonita essa lua, maravilhosa, hein, meu bem? Beleza. Casou, passou uns anos, a mulher
Vem na cabeça, fala, nossa, que lua. Amor, vem ver que lua maravilhosa. O marido olha e fala, você é besta, mulher, nunca viu lua na sua vida? Para com isso. Não me deixa assistir minha televisão, meu jornal. Você entendeu? Então, quando a gente passa da fase da lua, é que a gente começa a perceber onde estão as diferenças, né? A Janice riu lá, não sei se ela está na fase da lua, se ela já passou pela fase da lua, ou se ela ainda pretende passar pela fase da lua. A Márcia, Não. a Márcia já passou pela fase da lua. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão dos resgates, às vezes soa aquela sensação de que, assim, que a gente só está aqui para pagar dívida, que a gente só está aqui para sofrer, e que, gente, o objetivo da reencarnação não é sofrimento. Nunca foi. Isso é uma leitura equivocada. Agora, veja bem, é uma questão de entendimento do assunto. Se você está no mundo de provas e expiações, se você traz do seu passado várias reencarnações, só fazendo besteira, só maltratando os outros, só agredindo as pessoas, só tentando levar vantagem, e aí em uma encarnação você despertou, resolveu despertar, falou, chega, eu cansei. Quer dizer que na encarnação seguinte você vai ser felizão, bonitão. Tudo vai dar certo para você, que bom. Se isso acontece, gente, é uma injustiça. Porque se você tem no seu caminho uma trilha de destruição, meu camarada, você vai ter que voltar. Ah, que bom que você acordou. Mas você vai ter que acordar e acordar mais ainda, porque você vai ter que unir forças, você vai ter que se preparar para retornar o caminho e começar a recuperar aquelas pessoas que você destruiu no meio da estrada. A reconstruir aquilo que você destruiu. Aí sim você vai estar em processo de... Isso é resgate. Mas isso é resgate quando é feito com amor. Todo mundo aqui já ouviu falar, já ouviu um caso dentro do centro espírita da esposa que chega e fala assim, olha, eu vou suportar mesmo esse marido, porque pelo menos na próxima encarnação a gente não vem mais junto. Eu sinto lhe informar que vocês vão estar mais grudados ainda na outra encarnação, porque não teve resgate. Ah, mas e se o cara começou a agredir e separou por causa de agressão? Aí é outra conversa. Porque aí a separação, nesse caso, é melhor para que os dois não percam uma encarnação, né? Uma oportunidade. Não estavam preparados, né? Então, separa para recuperar força aí e se reorganizar. E outra, nesse processo de nós descermos ao planeta, nós não temos compromisso, com raras exceções, com uma única pessoa. Porque, de repente, você se organiza no mundo espiritual com alguém, combina, e aí você desce aqui. Aí chega aqui, você olha para a cara do fulano e fala, ah, mano, sinceramente, você vai me desculpar, mas eu não tô afim, não. Mesmo porque tem o processo do esquecimento, né? Existe o processo de esquecimento. Então, há casos, eu vou dizer para vocês, de casos que eu acompanhei, em que não havia a menor possibilidade de fazer com que o casal desse certo. Por quê? Porque houve um rompimento do inconsciente da pessoa, da mulher, no caso, em que começaram a vir lembranças tenebrosas do que ele fez com ela nas duas últimas encarnações. Ele estava totalmente comprometido com a tarefa. E eles haviam assumido esse compromisso antes de reencarnar. Só que ela declinou, ela desistiu. Foi muito pesado para ela. A carga em cima dela, ela não suportou. E ela desistiu. Aí eu pergunto para vocês, mas não tinham combinado? Pois é, tinham. Mas tinham combinado, mas não se tratam de espíritos superiores, né? Somente um espírito com uma capacidade muito grande de desprendimento é capaz de suportar uma situação e levar até o fim e ainda... Ah, mas não vai sofrer? Vai, claro que vai sofrer. Mas existe um grau de conscientização dentro dele que é de outro mundo, né? Mas quantas pessoas nós conhecemos que são assim? É muito comum a gente ouvir de algumas pessoas assim, antigamente os casais se separavam menos. Claro, a mulher não trabalhava,
não trabalhava fora, né, o que eu digo. Não tinha independência. Eles iam se separar, o que os maridos falavam? Se você separar de mim, você vai morrer de fome, que eu não vou te dar nada. Vou te devolver para sua família. Nossa, e a mulher voltar para casa era uma humilhação terrível, né? Alguns pais nem falavam, quero não. Ah, já foi, agora? Então, hoje, com todos os avanços, as mulheres com a sua independência, falam, mas hoje se separa assim. Pois é, porque hoje a mulher não é mais obrigada a tolerar determinadas coisas, né? As separações hoje, elas podem acontecer a partir do momento que você se sente insatisfeito e ameaçado. Cada um responde por si. Ninguém pode acusar ninguém de, nossa, você não. Cara, cada um responde por si. Só quem está dentro de casa sabe o que acontece. Quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Falar, nossa, fulano se separou, hein? Eu me lembro de quando eu casei, que um amigo falou, olha lá, hein, casamento não é para se separar, não. Eu falei, mas se você está achando que eu estou me casando para me separar, você está equivocado. Não, porque os casais hoje se separam por qualquer coisa. Eu falei, camarada, só julgue uma coisa quando você conhecê-la. Você não conhece, você não vive, não julgue, porque você não está ali dentro para saber. Então é óbvio que é comum na mesma família, irmãos com a mesma criação serem tão diferentes. Né? Muito diferentes. Tem uns assim que são inimigos, que você percebe e fala assim, meu Deus do céu, se eu não ficar no meio, eles se matam. Conheço o caso de irmão que fala assim, olha, eu odeio meu irmão e ponto final. Não há nada nesse mundo que faça eu gostar dele. Por quê? O que ele fez para você? Nada. Ele nasceu. É um ódio gratuito que você fala. Claro, veja bem, uma vez, eu estava no centro, uma companheira chegou e falou assim, nossa, fulano, você sabe que fulana, quando você entra no centro, começa a bater o coração dela, ela tem vontade de matar você? O que será isso? É algum problema reencarnatório? Não, eu falei, é falta de educação da parte dela, porque eu nunca fiz nada de mal para ela. Como assim? Ah, mas não é coisa de reencarnação. Eu falei, filha, se reencarnação começar a ser usada para os outros fazer besteira, nós estamos lascados, né? A reencarnação pode justificar uma situação, mas ela pode explicar uma situação, mas ela não pode justificar. O que eu fiz para ela nessa vida? Nada. O único contato que essa pessoa tem comigo dentro do centro é por meio de uma aula, de um passe, de uma confraternização, de trabalho em conjunto, mas não entendo. Eu falei, então, será que não falta um pouquinho de discernimento para essa pessoa falar, poxa, eu sou espírita, eu tenho um conhecimento. Se alguma coisa foi feita no passado, hoje isso acabou. Eu estou aqui para superar. Então ninguém está aqui para ficar relembrando encarnação passada. Ah, eu não gosto do meu marido porque na encarnação passada ele fez isso, eu não gosto da minha esposa porque não sei o quê, eu não gosto do meu irmão. Cara, tudo isso é justificativa para a sua incompetência na vida. Entendeu? Porque reencarnação, ela vai explicar algumas coisas, mas não, se for motivo de justificar, lascou, né, velho? Aí desiste de tudo, né? Então, é interessante que nessa pegada toda nós vamos ver, assim, muitas mães, embora algumas não sintam isso, tratar os filhos de forma diferente. Por que você não age dessa forma com fulano? Por que você não é brava com fulano? Porque não preciso. Porque o fulano, eu só olho para ele, ele já sabe o que ele tem que fazer. Porque o fulano, ele tem um comportamento completamente diferente do seu. Você eu tenho que amarrar, né? Abrir a cabeça para ver se entra alguma coisa. O seu irmão, não. O seu irmão, eu só falei uma vez, ele já entendeu. O que é isso? Maturidade espiritual e afinidade. Ah, mas então quer dizer que essa mãe não tem afinidade com o outro espírito rebelde? Claro que tem. É óbvio que tem. Se não tivesse, ele não estaria ali. Ele foi colocado ali justamente para tentar entrar no prumo. Então não dá para criar filho tudo igual. Eu já acreditei nessa situação há muitos anos atrás. Hoje não acredito mais. Não dá para você criar. Cada espírito é um espírito. Ele é diferente, ele vai exigir de você uma linha de ação diferente. Então, a resposta para isso pode estar nas vidas passadas. Claro. Na própria questão da afinidade de ideias, ou da própria vibração.
Há pessoas que a gente encontra, a gente não pode ter a ideia, a noção de achar que toda pessoa que aparece na nossa vida e que nós encontramos uma afinidade é porque vivemos no passado. Gente, pelo amor de Deus, as coisas não funcionam desse jeito. Eu posso gostar de alguém simplesmente por afinidade de pensamento. A energia que bate. Não necessariamente eu tive um contato com ele na outra encarnação. Não precisa. É óbvio que quando você teve contato, os laços são mais apertados. As sensações são muito mais agradáveis. Ou não, né? Dependendo do tipo de experiência que a gente teve. Então, quando saímos do Criador na condição sem autonomia nenhuma, né? Na condição, nós nem existíamos ainda, na verdade, né? Como seres autoconscientes, os milênios fizeram com que a gente fosse adquirindo uma série de experiências, passamos pelo mineral, vegetal, animal, o reino dos elementais e, por fim, a raça humana. E chegamos num ponto da nossa evolução, né, que nós temos uma caminhada milenar aí, né, que agora a gente vai determinar quanto tempo nós vamos gastar no nosso processo evolutivo, isso que é interessante. Hoje nós podemos mensurar quanto tempo vamos gastar no nosso processo evolutivo. O processo de autoanálise nos ajuda muito em relação a isso. Né? Claro que eu não estou dizendo disso, fazendo isso, que você uma conta, em 3 encarnações eu estou geral. Não é isso. Eu estou dizendo que hoje o nosso grau de consciência, para encurtarmos aí o processo de sofrimento, é muito maior. Então, espíritos que costumam ficar para trás nesse processo, geralmente são reconvocados a habitar um novo grupo familiar, se aquele já evoluiu o suficiente, ou a nobreza de determinadas pessoas faz com que elas desçam de novo, justamente em função de uma única criatura, ou de um pequeno grupo falando, não, eu vou descer, embora não haja mais necessidade, mas eu vou descer e reagrupar esse pessoal. Isso é perfeitamente possível. Né? E aí nós vamos ver parentes difíceis, né? Viciados, agressivos, verdadeiros tiranos dentro do lar, né? São espíritos que muitas vezes estão nessa condição porque foram colocados por nós, tá? E só que a gente acabou despertando, e eles não, né? E aí o processo na cabeça deles é mais demorado. Então, organizar esse processo reencarnatório, e a gente sabe que nem todo processo reencarnatório tem uma organização direitinho, né? Porque a partir do momento em que o indivíduo começa as suas atividades sexuais, automaticamente ele já atrai para si entidades para o reencarne, tá? Não necessariamente que aquilo foi planejado. Ah, não, fulano nasceu porque tinha que nascer. Não, senhor, não nasceu porque tinha que nascer, não. Começou suas atividades sexuais, a ligação já se estabelece. Então, mesmo porque para você organizar um processo reencarnatório, exige empenho dos mentores espirituais. Tem uma logística que vai mobilizar uma série de coisas, dependendo do espírito que vai reencarnar na família. E ainda assim, isso não é garantia de sucesso. Quantos de nós vamos retornar fracassados ainda? Espero que nenhum de nós aqui. Mas quantos de nós já retornamos? Aliás, porque se estamos aqui, é porque fracassamos no passado. Com todas as dificuldades que temos. Então, eu me lembro que uma vez eu perguntei para uma dirigente minha qual era a minha missão. Eu era muito jovem ainda. E ela me disse, em primeiro lugar, a sua missão é a sua família, filho. Depois da sua família, aí você dá uma olhada no mundo e vê qual é a sua disposição para o mundo. Fiquei olhando. A Sandra conheceu ela, foi a Dona Maria Cútulo. Certo, Sandra? Ela me disse exatamente isso. Ela, sua primeira missão é a sua família. Depois, se dá uma olhadinha no mundo e veja qual é a sua disponibilidade para ele. Veja o que você pode fazer. Então, eu só fui perceber isso depois dos 30 anos, aí, depois de ter feito a segunda escola, que aí, ao assistir às aulas da iniciação, a gente vai ver aquelas primeiras aulas do Antigo Testamento e ver os grandes projetos para a humanidade nascendo dentro da família. Moisés constituiu família quando ele fugiu do Egito. Pastoreou ovelhas. E depois dele estruturar uma família, ele se apresentou ao mundo
de uma forma grandiosa, legando ao mundo uma proposta espiritual grandiosa. Jesus, primeiramente, se apagou até os 30 anos. Ele trabalhou com a sua família na carpintaria até se revelar ao mundo a partir dos 30. Chico Xavier, embora ele tenha começado muito cedo, ele encaminhou seus sobrinhos, trabalhou, se aposentou, e depois de aposentado, aí ele dedica a sua vida integralmente ao espiritismo. Veja a importância da família. Nós nunca precisamos tanto de famílias unidas como nos dias de hoje. Quantos exemplos degradantes, quantas dores dentro dos lares nós estamos vendo. Quantas famílias sem a menor condição de vida digna, vivendo vidas muito complicadas. Milhões de anos de evolução e nós ainda, em uma fração de segundos, perdemos uma encarnação, 2 ou 3. Veja que para se chegar ao corpo humano, muitas e muitas experiências foram se desenvolvendo pelos engenheiros siderais e nós acabamos com esse corpo em uma única existência por meio de vícios, de comportamentos morais. A gente acaba com tudo. Por isso que o ser humano sofre 1, 2, 3, 4 encarnações. Por quê? Porque ele não se conhece. Mas voltando um pouquinho atrás, a Ângela falou sobre a mônada. Então, ela escreveu aqui para a gente: a mônada, no processo de involução, vai sendo envolvida pela matéria, e essa energia, luz, fica como diamante no interior da Terra. Então, no processo da evolução, essa energia vai ressurgindo e despertando sua consciência cósmica. é isso aí. É isso aí. Uhum. Aí nós identificamos aqui o item da autoanálise, né, que a Janice tinha indicado, e depois o Joaquim Ribeiro escreveu para nós: não existe castigo nem recompensa, o que existe na vida é consequência. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo na vida tem preço, o boleto sempre chega. Minha filha, o Joaquim me fez lembrar minha filha, né? Minha filha vive perguntando assim: pai, é legal ser adulto? Eu falei: tirando os boletos, é ótimo. Ai, ai. A Janice ainda continua aqui ainda contemplamos a lua, as estrelas e ensinamos nossos filhos sobre a grandiosidade do universo. Gente, a Janice, ela é meio maluca, tá? Vocês já viram as fotos dela no Facebook? Ela vive de ponta cabeça, eu não sei que lua que ela tá vendo. Tô fazendo yoga e meditação. Ah, então tá explicado agora, tá vendo? A Antônia falou aqui: como fica uma pessoa que ficou viúva e depois casa quando se encontram do outro lado os pares? Viúva fresca. Fica do jeito que precisa ficar, gente. É o que eu falo. As pessoas têm direito a ser felizes. Todo mundo tem direito. Ninguém é obrigado a ficar sozinho. Ah, fiquei viúva. A gente vê exemplos, né? Eu conheço exemplos de pessoas que enviuvaram e enviuvaram cedo e decidiram viver uma vida. Ó, nunca mais surgiu ninguém, né? Mas se surgir alguém para a pessoa voltar a ser feliz, qual o problema? Né? Quando volta, o Nosso Lar tem um exemplo muito claro sobre isso, né? De um marido vivendo com as 2 esposas, não é na base da sacanagem, não, como o pessoal às vezes quer colocar, tá? É uma vida, uma família amorosa, uma família unida pelos laços do afeto, onde ele está com as 2 esposas que ele teve na Terra e eles voltam a viver numa família em Nosso Lar, num profundo sentimento de respeito entre ambos. Não há problema nenhum. Ok. A Janice falou o exemplo de Alcione no livro Libertação. A respeito das questões sexuais, é isso? De renúncia por amor, quando sim, níveis sim, é diferentes. verdade. É que ela veio de outra constelação, né? Senhor, Sírio. Ela veio da constelação Sírios, de né? Sírios, né? Ela veio de Sírios.
É outra pegada, né? Nossa. Nós ainda temos uma caminhada pela frente. E ainda aqui, a Débora fala, a família sempre será a base da sociedade. A evolução moral se inicia na família. Exatamente. A gente precisa ter essa consciência. Você sabe que ontem, na live do Projeto Tamoios, isso é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos. A gente tem vivenciado algumas coisas muito dolorosas por parte de famílias, né? Porque às vezes, assim, o que a gente percebe dentro de sala de aula? Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. Você conhece, você sabe o problema do aluno, por que o aluno é daquele jeito, conhecendo seus pais. A maioria das vezes, você conhecendo os pais dos alunos, você fala, agora eu entendi porque esse menino ou essa menina está me dando tanto trabalho na escola. Famílias desestruturadas, né? E não precisa muito. É que às vezes a gente fala assim que uma família é desestruturada, a impressão que dá é que é uma família onde ninguém se respeita, onde... Isso é uma família desestruturada. Mas uma família desestruturada, por exemplo, uma mãe que cria uma filha sozinha é uma família desestruturada. Mas não é desestruturada por opção, não é porque houve algum problema e teve que criar sozinha. Uma criança criada num orfanato, ela pode estar envolvida por todo o amor e carinho do mundo. A sua família é desestruturada. Isso não significa que seja mal ou ruim. Significa que seja uma experiência difícil para o espírito. Né? Muitas mulheres optam por se separar e criar seus filhos sozinhos porque o marido é agressivo, é alcoólatra, é viciado. Aí, meu filho, a melhor coisa é você realmente, né, evitar que o seu filho passe por determinadas situações. É óbvio. Mas cada um sabe de si. Mas isso não significa que não é uma família que se desestruturou em algum momento. Né? Óbvio que as mães compensam muito isso, sem sombra de dúvida, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas a gente percebe isso, a falta que faz a presença de um pai ou de uma mãe presente. Não estou dizendo de uma família que tenha que ter o pai e a mãe, 2 pais ou 2 mães. Estou dizendo a presença do tutor, ali olhando para o filho, porque o que a gente vê muito na escola? O pai dando um telefone caro para o filho e falando, contanto que não me enche o saco. E aí você vê, o mundo da criança é o celular. Se apega a determinados professores. E aí qual é o nosso papel? Tomar muito cuidado, né? Porque nós não somos pais deles, nós não os substituímos de jeito nenhum. Mas a gente tentar passar algum valor para eles, importante sobre a família. Porque não é porque aconteceu com eles que eles têm que repetir essa história. Né? Isso tem que acabar ali. A Cleidinha ainda fala assim, ó, eu não quero ver meu falecido marido com outra nem no mundo espiritual. Ah, dona Cleide, você vai chegar lá, você vai encontrar ele no harém. No harém de nosso lar, com todo respeito. Ah, fica tranquilo. No chat, nós liquidamos até aqui. Vamos lá, meus queridos. O próximo capítulo é o 8, né? O real valor. Então, a religião, ela veio ao mundo com a finalidade de fazer o quê? Fazer com que o homem encontre a sua conexão com o Criador. Tá? O religare é uma expressão latina que me parece muito apropriada para essa forma de interpretar a busca pelo sagrado. Sabe? O mundo sempre esteve envolvido por processos, por ideais, por ideias que o relembram sobre a sua pequenez diante do universo em relação ao cosmos. Né? Que há uma força orientadora de tudo, organizadora de tudo, criadora de tudo. Embora muitos pessimistas não vejam nada disso, mas há diversos exemplos de que o mundo tem controle. E o papel mais importante das religiões não está contido nos seus rituais, nas encenações dramáticas dos processos iniciáticos. Claro que eles são importantes, eu não estou dizendo que não são.
né? Na medida em que isso vai despertando no adepto valores importantes. Agora, o objetivo da religião é despertar no homem espiritualidade, acima do rótulo religioso. O papel mais importante é despertar essa consciência de si mesmo e o quanto é importante ele entender que quanto mais rápido ele se reconecta com o Criador, menos dor, menos sofrimentos desnecessários ele passa. Porque há sofrimentos desnecessários. Há sofrimentos. Nós podemos evitar uma série de coisas. Uma pessoa que foi morta praticando um crime, o outro vai falar, será que é o karma dela? Pelo amor de Deus, quem é que nasce com karma de ser criminoso? Ninguém. Era o karma dela ser assassinado? Não, foi uma escolha que ela fez. Ela não escolheu viver nesse mundo? Então, ela estava correndo o risco desse mundo. Todos os riscos inerentes a essa questão. Então, quando a gente fala disso, as religiões elas só alcançarão a sua finalidade se falar ao coração do homem. Se penetrar na sua alma, se ajudar a despertar essa essência, né, que está ali, como diz a nossa companheira Ângela Amaral, está ali encapsulada, né? É fazer com que ela adquira cada vez mais espaço, que ela brilhe, né? Não foi Jesus que disse, brilhe a vossa luz? Ele estava falando da essência que a gente deixou aí encapsulada. Deixa ela sair. As religiões só vão conseguir fazer isso se elas atingirem o coração do homem. Isso não acontece com formalismo, com imposição, com ameaça. Isso acontece com autoconhecimento, com despertamento. O Espiritismo, no seu aspecto religioso, tem esse compromisso. Tá? Claro que ele patinou durante muito tempo em relação a isso. No começo. Né? Nós perdemos muito tempo em determinados debates improdutivos, se espiritismo é religião, se é ciência, se é filosofia. Perdemos um tempão com isso. Né? E aí os grupos foram se dividindo e aí cada um passou a defender o seu território, o seu ponto de vista. De certa forma, eu digo que os religiosos eles partiram para a ação, né? Para o trabalho de campo, né? Inaugurando obras sociais, indo ao encontro do sofrimento humano. Né? Então, em seu início, a gente percebe o aspecto religioso do espiritismo como uma grande força de coesão social. Centros espíritas se tornaram celeiros de abastecimento para necessitados. Então, são hospitais, creches, asilos, orfanatos e tantas outras áreas de atuação. Você pega o CVV, que foi criado dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho. Gente, tudo isso é necessário em um país que sofre muito a injustiça social. Injustiça social. Então, com o tempo, as organizações espíritas elas foram se aprimorando e aí elas começaram a enfatizar a importância das atividades doutrinárias, do estudo da obra de Kardec. Nesse ponto, o Chico Xavier teve um papel de maior relevância. Né? Ele inovou, ele abriu portas, ele inaugurou uma nova era para o espiritismo com a sua psicografia, atingindo ciência, religião e filosofia. E aí, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver na década de 40 surgir a figura do comandante Edgar Armon na Federação. Esses dois foram divisores de água dentro do movimento espírita. Se você olhar os campos, as atividades que o Armon iniciou, ele foi pioneiro em tudo. Né? E o compromisso de preservar o aspecto religioso do espiritismo conforme a orientação que ele tinha do próprio Ismael. Né? Um fato curioso, né? Eu mencionei lá no evento da FDJ dos 70 anos, mostrei até um material para o pessoal, o diálogo, né? Eu mostrei aqui no curso para vocês também. O diálogo do Armon com a dona Esther Darran, lá do Alvorada, né? Que era um centro espírita aqui da Aliança, onde ele relata a sua experiência com o Razim, né? A sua conexão com o Razim. Mas o Armon tinha uma conexão direta com Ismael também. Ele sentia Ismael chegando próximo dele. Ele sentia Ricardo Coração de Leão próximo dele.
Uma vez o pessoal da Aliança foi comprar, eu não sei se foi o prédio do CVV, não me lembro se foi a Secretaria da Aliança, enfim, não me lembro. E foram ligar para o comandante, o Jacques foi ligar para o comandante para avisar, dar a boa notícia, né? Aí o Armon já adiantou, falou, vocês compraram o prédio tal, né? O Armon falou, como é que o senhor sabe? A gente acabou de assinar o contrato. É que Ricardo Coração de Leão está aqui e me avisou. Complicado, né? Aí ainda o comandante ainda virou para o Jacques e falou assim, ele ainda mandou um recado para vocês, tá? Não se sintam os melhores por terem feito, porque eles colocaram a casa deles, o imóvel deles, penhoraram, né, para garantia, né? Foi uma atitude ousada, né? Mas aí eles talvez estavam todos, né? Nossa, olha o que nós fizemos e tal. E o comandante ainda virou para o Jacques e falou assim, olha, o Ricardo manda mais um recado. Quem não tem cão, caça com gato. Se não for vocês, vai ser outro, tá? Não se sintam os melhores, não, tá bom? Então, essa conexão ele tinha. A própria questão da orientação da aliança, da direção da aliança. Né? Foi Ismael conversando com o Armon que indicou o próprio Jacques para dirigir a aliança. É que as pessoas. O Jacques, a gente fala isso hoje porque o Jacques já morreu. Depois que morreu, a gente fala tudo que a pessoa fez. Ele não gostava que falava isso, né? Uma vez eu mencionei isso numa conversa com ele. Ele fechou a cara e falou: não, isso não aconteceu. Mas a gente sabe o que aconteceu. Mas ele é que ele não gostava desse tipo de propaganda, a gente entende, né? Mas essa conexão do Armon era visível, né? Ele conseguia isso como? Né? Pelo grau de evolução dele. Né? E para finalizar, no capítulo 7, na propagação, o Armon ele entendeu, como entendeu Chico, como entendeu Bezerra, como entendeu Carvajal, que todos os aspectos da doutrina são importantes. Não existe uma doutrina que você tira, deixa só o aspecto religioso. O espiritismo não sobrevive. Ela tem um aspecto tríplice mesmo. É uma mesa de 3 pernas e não adianta tirar uma delas porque não vai funcionar. Porém, o que ele afirma? Que no atual estágio da humanidade precisamos ter um apreço, um olhar um pouco melhor, um pouco diferenciado para a questão do evangelho. Né? Porque senão seria uma doutrina que alimentaria somente a elite intelectual. E foi isso que aconteceu no Brasil quando ela chegou, tá? Por causa das obras do Kardec em francês, pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação no Brasil, e entender francês, então, era mais difícil ainda. Então, só uma elite, o povo inculto, frequentava terreiro de Umbanda, que era o que podia fazer, era uma coisa que estava ligado ao dia a dia, à realidade deles, né? Os espíritas intelectuais estavam muito longe da realidade do mundo real, vivendo só o fenômeno, né? Então, nós éramos um país de analfabetos. Né? Hoje, nós não somos mais um país de analfabetos. Antigamente, as pessoas não sabiam ler e escrever. Agora, nós somos um país de analfabetos funcionais, né? As pessoas aprenderam a ler e escrever, mas não ler. As pessoas não leem. E o resultado disso é que escrevem muito mal. Escrevem muito mal e interpretam textos básicos muito mal. A internet, acreditem, ela facilitou e dificultou muita coisa nesse aspecto. Então, é impressionante, tá? O nível de pessoas que não sabem interpretar um conceito básico de um texto. Coisa simples mesmo. Isso acontece ainda. Né? Então, existiu durante muito tempo uma parte do espiritismo que se orgulhava por termos um público grande de pessoas estudadas, de formação acadêmica. Olha, sinceramente, gente, nós não fazemos apologia à ignorância de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas tentar levar a erudição do Livro dos Espíritos ou da filosofia espírita para quem tem fome, para quem vive na miséria, é mostrar uma grande incompetência diante das necessidades humanas, tá? Tenta evangelizar uma criança de estômago vazio. Tenta evangelizar alguém de estômago vazio. Se alguém vem te pedir pão, você quer primeiro doutriná-la? É esse o nosso trabalho? Doutrinar. Eu me lembro de um trabalho que nós tínhamos aqui,
na nossa casa-mãe aqui, onde eu comecei aqui, na Casa da Aliança. Quando eu saí do setor 13, eu vim para uma Casa da Aliança aqui em São Mateus, é o Grupo Espírita Apóstolo Mateus. E um grupo de trabalhadores criaram o trabalho da sopa. E eu me lembro das primeiras orientações do plano espiritual. Sabe qual era uma das grandes preocupações em fazer a sopa? Não pôr carne na sopa. O plano espiritual virou e falou assim: vocês acham que quem mora na rua tem esse nível de entendimento? Vocês acham que essa é a necessidade de quem mora na rua? Não comer carne? Ponham a carne na sopa, meus filhos. Ponham a carne na sopa. Deem pão a quem tem fome. Então, foi um trabalho, uma experiência gratificante. Nós saímos às 7 horas da noite, às 6h30 do centro, fazíamos preparação, pegávamos os potes de sopa, as sacolas de roupa, pão, e íamos distribuir. E olha, quando você entra em contato com essa realidade, das duas uma, ou você blinda seu coração, ou você volta estraçalhado. É daí que a gente percebe que cada coisa está no seu lugar. Cada um desempenha a sua função. O papel do espiritismo religioso é levar acolhimento, é atingir a alma das pessoas, o seu coração. Então, se muitas vezes, para você atingir uma pessoa no seu coração, é necessário você olhar para as suas necessidades materiais, faça. Faça. É isso, gente. Ainda tem uma pergunta, você quer... A Ângela perguntou aqui, a Umbanda foi criada para atender a classe social mais humilde? Eu acredito que a Umbanda ela nasceu como uma proposta de poder levar um atendimento espiritual às pessoas que não tinham o acesso ao conhecimento espiritual por meio do intelecto. Porém, o que acontece? A maneira de se fazer isso foi por meio da caridade. Foi por meio da caridade. Quando a gente está falando de Umbanda mesmo, né, de verdadeiros terreiros de Umbanda que fazem um trabalho sério, né, de ajuda humanitária. Então, assim, se você recebe uma pessoa num terreiro de Umbanda que está desempregada, ela está indo lá porque ela está desempregada. Quantas pessoas no centro espírita nós recebemos que só foram ao centro espírita porque estão desempregados? E aí, quando essa pessoa chega ali na orientação, a gente vai ficar doutrinando ela? Falando de livro dos espíritos para ela? De reencarnação? Olha, aceita, porque você está vivenciando uma fase de aprendizado espiritual. Fala isso para quem tem que pôr comida na boca do filho para você ver. Muito fácil quando você está sentado do outro lado, usar essa empáfia toda de achar que a pessoa que está ali dentro do centro espírita não tem necessidades materiais. Tá? E eu falo isso porque eu vivi muito isso dentro do espiritismo. Muito esse discurso. Até hoje eu conheço dirigentes que têm esse discurso. Imagina, levar sopa para quê? Onde já se viu isso? Nós temos que dar evangelho para a pessoa. Eu ouço isso, gente. Mas é o dirigente que nunca pegou a garrafa da sopa e saiu junto para ir lá e ver a necessidade do cara que está em casa, do cara que está na rua. É o cara que está no conforto do seu lar, que trabalha numa grande empresa, que não passa dificuldade. Essas pessoas, para mim, com todo respeito, são espíritas de gabinete. É o espírita maçaneta, ele só serve para abrir e fechar a porta do seu próprio centro, mas ele não conhece as realidades do sofrimento humano. E aí fica difícil. E a Umbanda, ela fez esse trabalho. Continua fazendo. Ela fez esse trabalho. Tá bom? Pergunta não tem mais nenhuma. A Magali lembrou que
o prédio do qual você comentou da compra, que o Jacques contou para o comandante, foi o CAE da Genebra. É isso mesmo. Tá certo. Depois, bom, meus queridos... Só para a gente encerrar, desculpe. A Cleidinha também falou que trabalhou da sopa. Trabalhou... a Cleide fez mesmo, ela fez o trabalho da sopa. Já. A Marineuza também, no Apóstolo. Marineuza também. Isso. Aí, sobre o Avatar, estou tentando lembrar do contexto. Ainda faltou essa daqui, que fica para a próxima ainda. Tá bom. O assunto era o metaverso, né? Isso. Verdade, a questão do digital hoje no mundo. Bom, meus queridos, o nosso horário aí, não vamos nos estender para que a mensagem aí fique fresca na nossa mente e não ocupar mais o tempo de vocês.